Então, eu sou Rick Rodrigues, eu sou artista plástico, fiz graduação em artes plásticas na UFES e depois eu voltei e fiz mestrado em História e Teoria Crítica de Arte. Eu moro em João Neiva, né, que é essa cidade do interior do Espírito Santo, e aqui eu trabalho com projetos culturais, tenho meu ateliê aqui, mas trabalho com oficinas. Tem um projeto social aqui no bairro que eu estou sempre contribuindo com alguma oficina, seja de bordado, de serigrafia, de desenho. E também eu tinha iniciado um projeto aqui no meu ateliê antes da pandemia, onde eu recebia as crianças do bairro, que eu moro numa comunidade que se chama Curubixá, e aqui tem muitas potências, mas assim, não são muito incentivadas, né? Falta muito do Estado, assim, né? E a gente sabe o que acontece quando o Estado não chega. E aí eu estava tentando, antes da pandemia, criar projetos voltados para o bairro. Então tinha um projeto que se chamava Galeria Muros. Aliás, tem um projeto que se chama Galeria Muros, que a ideia é a cada edição convidar um artista para vir produzir um muro, assim, mas não simplesmente vir e embelezar o muro, mas assim, entender a comunidade, entender o dono desse muro e que essa galeria ela não tem um endereço fixo, né? Ela vai acontecer em diversos muros. Mas aí é um projeto que está meio suspenso, meio parado, né? Por conta do contexto atual. E fui estudar em Vitória, né? Num determinado momento eu voltei e essa volta é muito importante assim para o meu trabalho, porque eu trabalho questões relacionadas à casa, relacionado à paisagem, as memórias da minha infância, as lembranças familiares, forças, as fragilidades, e sempre aparece esses signos da casa, os elementos da casa, a paisagem dessa cidade, desse lugar, seja nos desenhos, nos bordados, nos pequenos universos que eu crio, que eu chamo de universos particulares harmônicos, que é quando eu junto gravura, desenho, bordado, miniaturas, brinquedos e objetos assim que eu garimpo ou recolho na própria natureza. Assim. Vou começar por essa última, acho que eu fui escolhido. Assim. Eu tenho várias lembranças assim, de logo quando criança, produzir objetos com caixas de papel que meu pai trazia do supermercado, que ele trabalhava no supermercado à noite. E aí eu produzia cômodas de caixa de papelão. As próprias caixas mesmo, eu construía mundos ali dentro dessas caixas. E o desenho também era muito presente, assim, desde criança. Me lembro de quando eu ganhei minha primeira caixa de lápis de cor, que era super maneira, assim, que foi de um tio meu. Eu gosto sempre de contar que, por eu morar no interior, quando eu decidi entrar na Faculdade de Artes Plásticas, eu não tinha visitado o Museu de Arte Contemporânea, não tinha muita noção do que era uma galeria de arte, justamente porque não tinha passado por essa experiência, né? Então, assim, eu decidi me formar em artes plásticas, mas pesquisando pela internet, ouvindo relatos de alguns amigos. E aí foi quando eu passei no curso de artes plásticas, fui para Vitória, então assim, eu já tinha uma formação autodidata e de outros cursos ligados à arte também, como teatro, cineclube, e algumas atividades que eu produzia na cidade. Mas foi muito importante assim ter esse contato com a escola de arte e que também é o contato com o circuito, né? Você entender como que as coisas funcionam, quem tá trabalhando, entender sobre projetos, né? Enfim. Então, assim, eu destaco bastante a possibilidade de ter feito artes plásticas, assim, e ter me inserido nesse circuito, né, cultural. Então, os passarinhos são um signo, assim, muito recorrente, né, na minha obra, e são de memórias que tenho tanto dessa paisagem, desse lugar que é João Neiva, né? Tanto é que daqui para trás, há uns anos atrás, era tipo mato, então eu tinha muito contato, assim, bem direto com essa paisagem. Foi onde eu cresci, né? E também tem as lembranças, assim, de que meu irmão era muito apaixonado por pássaros, meus tios também, enfim, coisa de ir para sítio, para roça.
Então o signo pássaro tem essa relação, assim. Quanto a essa questão do currículo e me definir como um artista passarinho e mestre em artes, assim, tem muito a ver com esse lugar que eu moro, não só João Neiva, sabe? Mas esse território aqui, o bairro Curubixá, assim. Gosto sempre de dizer que aqui eu me sinto uma pessoa normal, assim. Quando eu chego, sei lá, dentro de um museu e que as pessoas me reconhecem, me tratam como artista, assim. E aqui eu me sinto só mais uma pessoa, sabe? E eu acho isso muito importante, assim, de afastar, criar esse afastamento. Aliás, não criar esse afastamento, sabe? Da pessoa enquanto artista e a pessoa comum, assim. De vez em quando aqui alguém fala, eu vi uma reportagem sua em tal lugar. Tipo assim, eu li um texto que foi publicado. Mas ainda assim me tratam como uma pessoa que eu quero ser tratado, assim, sabe? É legal, assim, esse rolê de estar inserido no circuito. E fora que eu sempre volto, né? E, como você disse, eu vou e volto. Então, assim, é quase que ter asas, mas ter os pés no chão também, sabe? Assim, eu sei da minha realidade e também não gostaria de trair essa realidade, sabe? Assim, então eu prefiro voltar e ver e questionar como que eu posso contribuir com esse lugar. Aí, enquanto arte na cidade inteira, então o que eu tenho feito? Trago sempre formações de professores para cá, sempre que é possível. Tem uma exposição que eu vou fazer, sei lá, no Rio de Janeiro. E como que eu posso trabalhar com os professores daqui para que eles... Porque professores são multiplicadores, né? Então, assim, porque acho importante eu repensar esse lugar, já que, como você disse, tenho voado, assim, tenho alcançado outros espaços, né, tenho adentrado outras instituições. Mas eu fico sempre me perguntando qual é o lugar da arte, sabe? Justamente porque quando eu chego na escola de arte, eu não tinha essa experiência de galerias, de ateliês, de museus. Era uma experiência assim, muito vazia, assim, muito rasa. Fui em poucos museus, assim, mais históricos, enfim. Então sempre tenho me questionado, né? Por que não contribuir com aqui também? E assim, eu vou ser só mais um que passou que nasceu na cidade, de alguma forma alcançou outros lugares e foi embora. Então eu tenho sempre me questionado sobre isso, assim. Sim, eu trabalho com memórias, tanto as memórias minhas, as lembranças de fato, assim, de momentos que foram vividos de fatos, alguns que foram fantasiados nos momentos da infância, assim, esses mundos que eu construía brincando, assim, ou inventando outras histórias. De muitas poesias que eu leio, Manuel de Barros é minha principal referência, assim, em relação à poesia. Eu trabalho muito com apropriação, né? Então, chegou no momento que eu comecei a me apropriar de outras histórias também, histórias que eu não conheço e que, ao mesmo tempo, eu as invento, então eu as conheço, sabe? Então, por exemplo, eu tenho muitas obras em paninhos antigos, assim, em paninhos que eu fico garimpando em antiquários, em feiras de chão, assim, shopping chão, e às vezes eu me deparo com aquele paninho e eu já consigo construir um trabalho assim na minha cabeça. E eu volto para o ateliê, eu trabalho assim, já ele é praticamente construído na rua e se materializa no ateliê, assim. Então eu tenho contado histórias a partir de objetos que eu me apropriei, sabe? Ou vou me apropriando. E elas acabam sendo minhas também, assim. Eu acho que hoje eu sou mais lembrado pelo bordado. Tenho sido muito procurado por conta dessa pesquisa que tenho com a costura. E, assim, eu venho de uma família de bordadeiras, mas eu sempre lembro que quando eu cheguei no bordado,
eu lembro de um ponto que o meu irmão mais velho me ensinou, assim, na roça, quando ele tava costurando um couro para montar no cavalo, e aí, tipo, eu, meio pentelho, fui ali perguntar como que fazia aquilo. E aí ele me respondeu, né, que ele furava o couro e ia e voltava, assim. E isso ficou na minha memória, mas assim, quando eu chego na linha de algodão, depois de mais de 20 anos dessa história, eu lembro justamente desse meio tutorial, sabe? Assim. E aí eu experimento esse vai e volta. E aí quando eu chego numa loja para colocar uma peça num bordado que eu queria pendurar, a mulher falou assim, você faz ponto atrás, né? Aí eu falei, não sei. Aí ela me explicou que era ponto atrás e tal, e eu comecei a pesquisar os pontos, assim, porque no começo eu não sabia onde que o bordado ia chegar. Eu estava experimentando, tentando esgotar o desenho, então eu misturava grafite e a linha, é, como experimentando mesmo, assim, sem muito compromisso, assim, de forma bem, não aleatória, assim, mas de sentir mesmo o material, assim. E acabou que eu entrei numa pesquisa com bordado, passei a discutir com outros artistas o bordado, né, a costura na arte contemporânea. Então, até que agora eu tenho um coletivo que se chama Coletivo Almofadinhas, que sou eu mais dois artistas, o Fábio Carvalho, do Rio de Janeiro, e o Rodrigo Mogis, que é de Belo Horizonte. E a gente se encontrou, assim, o Fábio e o Rodrigo já se conheciam, eu conversava em paralelo, assim, não sabia que eles se conheciam. E aí, quando eu falei de um pro outro, eles, a gente é amigo, a gente já fez exposições, e assim, eles têm uma carreira muito mais longa do que a minha. Então, assim, eu aprendo muito, tenho muita experiência com eles, né? E aí a gente começou a discutir bordado, eu tava chegando nos objetos, então eu tava produzindo umas almofadinhas, e aí eu lembro que eu fui na internet, assim, e escrevi almofadinhas. E fui olhando, assim, o máximo de resultados possíveis. Então, assim, aparecia de todo tipo de almofadinha, desde essas que hoje você imprime com fotografia de casal, dessas de design, enfim, todo tipo de almofadinha. E fui pesquisando, assim, passei muito tempo pesquisando e aí eu cheguei num texto sobre os almofadinhas, que todo mundo meio que conhece esse termo, né, assim, de alguma forma. Fulano é uma almofadinha. Mas a gente não consegue definir de fato, assim, defina o que é uma almofadinha. E aí esse texto falava sobre a origem do termo almofadinhas, que homens mais afeminados, né, no início do século XX se reuniram em Petrópolis para bordar almofadas que vinham de Portugal e da Espanha, para bordar e pintar. E eles fizeram um concurso, assim, de quem pintava e bordava essa melhor almofada. Então eram homens que usavam roupas com cores mais claras, bigodes mais finos, que era meio o inverso do estereótipo de masculinidade daquele momento, assim, que os homens mais viris usavam roupas escuras, usavam bigodes mais grossos, tentavam não ser o máximo, de ter o mínimo de delicadeza. E aí, na época, a crítica do momento, assim, os jornais, os teóricos, ridicularizaram, né, o movimento, assim. E aí a gente subverte esse termo, né? A gente se assume enquanto almofadinha, a gente assume que o nosso trabalho trata de fragilidades, sim, mas trata de forças também, que a gente bebe, sim, nessa fonte do bordado tradicional e que existe, né, uma diferença quando um bordado está numa galeria de arte contemporânea e quando é um bordado de uma tia aqui da rua, e eu tento não me perder, sabe, nesse conceito sendo que eu pesquiso pontos que elas usam também, sabe? Então, assim, tudo bem, a gente entende que tem um contexto, que tem uma trajetória, que tem uma outra forma de valorizar, mas nunca deixo de dizer que, tipo, eu estou bebendo na fonte do bordado tradicional. E hoje o bordado tem sido a minha pesquisa principal, mas não posso te dizer que eu tenho um suporte fixo, assim, que eu estou bordando só tecido, que eu estou bordando só papel.
Eu tenho bordado sacolas plásticas, eu tenho bordado caixas de remédio aberta, caixas de papelão, os próprios galhos, assim. Então, o suporte hoje é que diz assim, eu quero ser um bordado, sabe? Enquanto lá no início eu estava assim, focando no papel e no tecido para entender esse movimento, né? Entender as tramas, entender os fios. Hoje o suporte acontece assim. A primeira sacola que eu bordei, eu tinha ido num armarinho aqui da cidade. E aí quando eu vi as linhas dentro da sacola, que o Zé tinha me entregado, eu tive esse insight, assim. Aí tentei bordar a sacola e passei a produzir sobre sacolas plásticas, essa sacola de mercado. Primeiro é entender o circuito, assim, tentar entender o circuito, né? Assim, depois tem os editais, né? Os editais de cultura, que é muito importante ficar ligado assim, nesses incentivos. Então tem incentivos às vezes de municípios, de estados e a nível nacional, e também tem editais internacionais, né? Mas é um grande risco sempre, assim. Viver de arte é um risco, assim. Principalmente nesses últimos meses, assim, que a gente foi atravessado por várias mudanças, né? Teve que readaptar projetos, os editais já vinham específicos, né, assim, para esse novo formato, digamos assim. Mas eu acho que a minha dica principal em relação a transformar a arte em dinheiro, em capital, é através da inserção no circuito mesmo e pensar os editais, né? Até ter uma representação em galeria, enfim, mas acho que é investir mesmo, sabe? E assim, eu costumo dizer que eu levo a arte muito a sério, né? A arte para mim não é simplesmente, você tá divagando, tá produzindo poesia. Sim, tem um certo caráter terapêutico, mas eu trato como o meu trabalho, assim. Eu entro no ateliê de manhã, eu tenho o meu horário para trabalhar, eu tenho a minha agenda da semana anotada, e aí vou pelo método cartesiano, tirando as coisas mais importantes e, e ao mesmo tempo, né, vou gerenciando a minha carreira também, né, assim. E não sei se hoje eu começaria tudo de novo, sabe? Se eu tivesse que começar agora, eu não sei, assim, depois de conhecer muitas coisas, assim, do circuito. Mas provavelmente sim, porque eu gosto muito do que eu faço, sabe? E sempre digo, assim, quando me perguntam das minhas perspectivas daqui pra frente, assim, se eu continuar tendo possibilidade de fazer o que eu faço hoje, pra mim tá ótimo, assim, eu não tenho grandes projetos, sabe, assim, de mudança, de conquistar coisas. Se eu tiver possibilidade de produzir, que é o que me dá um certo equilíbrio, sabe, me faz eu me encontrar sempre, assim, eu acho que tá ótimo, assim, não preciso de muito mais, assim. Pagar boletos, né? E que dê pra pagar boletos. Talvez historiador, mas eu acho que também tá nesse mesmo rolê, né? Não sei. Eu ando de patins e jogo handball. Talvez eu só jogaria handball, não sei. A arte, assim, é estética, né? Tem tudo a ver com estética, mas a arte ela precisa cumprir funções, assim, e que às vezes só a estética não, não cumpre, assim. Acho que a arte precisa, para cumprir seu papel, ela precisa de alguma forma te atingir, sabe? Que seja um estado de repulsa, que seja um estado de conforto, de que te lembre alguma memória, de que te lembre algum projeto. É, o, o que eu gosto muito, assim, é de quando eu torno público algum trabalho, principalmente esses trabalhos relacionados a memórias e bordado, é impossível
não vir alguma memória de infância, de casa de vó, de casa de tia, enfim. Quando as pessoas se projetam nessas obras, assim, e falam: nossa, eu lembrei da minha tia bordando, da minha avó fazendo isso, da minha avó ensinando isso. Ah, o dia que eu estava, quando criança, no quintal, e assim, essa obra me lembrou isso. E aí eu entendo assim, eu acho que eu estou cumprindo meu papel e eu acho que a arte está cumprindo o papel dela, assim, nesse momento. Mas como eu disse, também tem estados ela vai mexer com você de alguma forma e pode ser um incômodo também. Já tive trabalhos de uma pessoa se sentir muito incomodada com aquela escadinha que subia, subia, subia. Tinha uma caminha lá no alto e a escada não dava acesso à cama, assim. Tinha um intervalo, assim. Tem um intervalo. E a pessoa se sentiu, assim, muito incomodada. Contou várias histórias sobre traumas, assim, sabe? De altura, de cama, de pesadelo. E uma outra experiência muito legal foi no Museu da Vale, quando eu expus naquela salinha rosa e a obra que eu tenho, Carta a Quem Não Leu, que é uma carta que eu peguei na casa dos meus avós em 2014, que era endereçada ao meu pai, estava lacrada quando eu encontrei a carta. E aí ele já tinha falecido em 2010. E aí eu abri a carta em 2014 e aí logo assim eu comecei a retranscrever ela numa fita de voal, assim, uma fita de 10 metros. E aí eu cheguei no museu, que eu tinha ido com um grupo de amigos, e estava lá na exposição, e aí um dos estagiários, não lembro exatamente quem foi, veio falar comigo. Tem uma mulher ali muito emocionada, chorando por causa que a gente contou a história da carta e tal. Você quer falar com ela? Eu falei, tudo bem. Assim, era uma mulher de São Paulo, do interior de São Paulo. E assim, ela me abraçou, começou a chorar, começou a contar várias histórias de sensações que ela teve, assim, diante daquela carta. E aí era um choro de felicidade, sabe? Mas nesse sentido que eu falo de... Mas é o choro, e a gente tenta conter sempre o choro, sabe? E eu acho que... Eu sempre digo que talvez seja esse o papel da arte, assim. Tocar alguém que, sei lá, pode ser de forma positiva um entre nós e de forma negativa os outros, assim. Mas se ela não faz muita diferença, se ela não toca, sabe? Talvez ela seja só uma propaganda, assim, sabe? Enfim.